Olá, seja bem-vindo a mais uma aula prática de Arduino. Nessa aula nós vamos trabalhar com dois equipamentos novos. O primeiro é o display de 7 segmentos e o segundo é um sensor de nível. Para essa experiência eu já deixei inclusive montado aqui, porque a montagem dela é meio chatinha, né? Vocês vão verificar depois no simulador, mas nós temos aqui um resistor para cada LED. Então o que é o display de 7 segmentos? O display de 7 segmentos é esse equipamentozinho aqui, e ele é assim chamado porque ele tem 7 LEDs que fazem todos os números de 0 a 9, tá? Inclusive o ponto também é um LEDzinho. Para fazer a ligação, eu faço a ligação como outro LED qualquer. Para cada LED que eu quero acender, eu faço a ligação para uma porta que vai servir de saída, e a essa porta deve ser ligado um resistor. Como nós fizemos o cálculo dos outros resistores de 330 ohms, eu vou manter aqui e vai funcionar direitinho, tá? O que eu preciso saber sobre o display de 7 segmentos? Vamos dar uma olhada nele aqui. A gente preparou um esqueminha para vocês verem. Bom, como nós já vimos, ele tem aqui os 7 LEDs que fazem a forma dos números, tá? Além disso, ele tem um pontinho do lado de baixo, lado direito. Você pode trabalhar com vários desses em sequência para fazer números maiores. Ele vai de 0 a 9. O que nós precisamos saber é que cada LEDzinho tem uma letra, tá? Então eu tenho aqui A, B, C, D, E, F e G. E eles representam os LEDs que eu quero acender. Quando esse LED está preso nesse suportezinho, eu tenho 5 saídas para cima, 5 saídas para baixo. As saídas de cima começam a contar da esquerda para a direita em cima, G, F, terra, A e B. E embaixo, da esquerda para a direita, E, D, terra de novo, C e o ponto. Bom, se eu quiser ligar, por exemplo, só o A, eu tenho que mandar um sinal para a porta que o A está ligado e ele vai acender, tá? Desde que ele já esteja ligado daquela forma lá. Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês de ligação. Então eu liguei todos os LEDs, eu liguei o A na porta 2, o B na porta 3, o C na porta 5, o D na porta 6, o E na porta 7, o F na porta 8, o G na porta 9 e o ponto ficou na porta 4. Como eu liguei todos eles em sequência, o ponto eu coloquei aqui para baixo, por isso ficou um pouco fora da ordem, tá? Se eu quiser, por exemplo, acender o número 3, o que eu preciso fazer? Eu preciso mandar um sinal para A, B, G, C e D. Então, eu preciso colocar as portas, um sinal nas portas 2, 3, 5, 6 e 9. E aí aparece o número 3 no display. Tá? O funcionamento é relativamente simples, mas a forma de montagem fica um pouco chata, porque como eu trabalho com jumpers aqui na plaquinha do Arduino, esses jumpers acabam ficando todos desalinhados, né? Isso lembrando que o Arduino ele é um equipamento preparado para fazer protótipos, tá? Então se eu quiser fazer um teste, quiser fazer um protótipo, pensei num equipamento eletrônico que pode ficar legal, eu vou lá e monto no Arduino, né? Então o ideal dele não é que seja bonito, tá? O negócio é que ele seja funcional. A partir do momento que eu criei o protótipo, ele funcionou, eu posso transformar ele num equipamento menor, mais compacto e focado no que você quer fazer. Bom, nós montamos aqui também uma pequena caixa d'água, né? A gente pegou um galãozinho aqui, cortou a parte de cima e montamos os 2 sensores. Esse sensor de nível, ele funciona da seguinte maneira. Quando a água, deixa eu só puxar ele aqui para a câmera, quando a água passa do nível do sensor, eu tenho uma boia aqui na ponta. E a água empurra essa boia, porque ela flutua, para cima. Quando a boia chega aqui na parte de cima, eu fecho o contato e aí eu tenho um circuito fechado, tá? Quando a boia está para baixo, o circuito está desligado. Quando a boia está para cima, o ímã fecha o circuitinho aqui e eu passo a ter uma corrente rodando aqui e voltando para o meu equipamento. E aí eu consigo saber se a água passou daquele nível ou não, tá? Bom, não tem problema se você não tem equipamento, nós vamos dar uma olhada como é que funciona o simulador. No simulador,
como eu não tenho ali, eu não achei o equipamento da boia, né? Eu não tenho essa boia de nível, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar um botão para trabalhar com esse display de 7 segmentos, tá? Então, inicialmente, quando eu apertar o botão, ele vai acender todos os LEDs, depois a gente vai selecionar alguns aí para ver como é que eles funcionam, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, eu já deixei meio montado, porque é um pouco demorado, já que eu tenho que colocar todos os resistores aqui. Esse problema não é o maior, né? O maior problema aqui é deixar tudo alinhadinho, esses jumpers, pelo menos aqui no esquema ele fica mais bonitinho. Eu já deixei montado e vou mostrar para vocês como é que funciona. Se vocês se lembram, nós temos 5 entradas, então aqui ó, já é mais fácil de trabalhar, porque ele está falando para você quais são as entradas. Então se eu colocar aqui em cima, eu sei que esse é o G, esse é o F, esse é o A e esse é o B, né? Aqui na parte de cima. A mesma coisa aqui embaixo, E, D, terra, que está como com 1, C e DP, que é o ponto, né? Que é o dot, tá? Bom, vocês perceberam que nós temos um terra em cima e um embaixo. E eu preciso ligar um desses 2 terras. Eu não posso ligar os 2 terras, tá? A gente tem que lembrar disso. O equipamento ele fornece 2 entradas para o terra, posso usar na parte de cima da protoboard ou na parte de baixo, mas eu só posso usar um deles, para evitar da diferença de potencial. Então o que eu fiz? Peguei aqui um jumper, o jumperzinho preto, liguei aqui no negativo, que é o nosso terra, e depois só fiz a ligação dele para o pino do terra na parte de baixo. Como eu falei, poderia ter feito também na parte de cima, porém, ou um ou outro, tá? Aqui nós temos os resistores. Todos os resistores são resistores para LED, então nós estamos trabalhando com 330 ohms, tá? Cada resistor desse está ligado a uma porta. Então aqui, ó, aqui eu estou ligando no E, um resistorzinho, e aqui eu estou ligando outro resistorzinho no D. Para cada resistor, eu tiro um jumper e ligo a uma porta específica do Arduino, tá? Não precisa ser uma porta PWM, pode ser qualquer porta digital, porque eu só preciso enviar um sinal high para acionar o LED. A mesma coisa eu fiz aqui em cima, tá? Então eu só deixei aqui meio organizado, por isso que demorou um pouquinho para eles ficarem todos bonitinhos aqui, retinhos, tá? Bom, a ligação do display, vocês vão ver que é bastante simples, né? Só que para fazer a ligação agora eu quero um comando. Então eu vou instalar um push button. Vou puxar aqui o push button. Deixa eu colocar ele mais ou menos aqui, ok? Inserido o push button. E agora eu preciso alimentar o push button. É a mesma coisa que nós fizemos a experiência que usamos ele lá atrás. Nós vamos ligar o positivo do Arduino. Lembrando que nessa plaquinha, quando eu fiz a ligação aqui, eu liguei toda essa parte horizontal aqui. Como nós estamos usando os 5 volts, eu vou colocar a cor vermelha, tá? O red, só para manter um padrãozinho. Agora eu preciso colocar um resistor. Vou usar o resistor também de 330 ohms. Então vem aqui, 330, está em quilo-ohms, preciso mudar a unidade, venho aqui e coloco em ohms. E o nome desse resistor vai ser resistor comando, RC. E agora eu vou virar o equipamento. Faço com que ele fique... Calma aí que eu errei aqui. Muito bom. Faço com que a entrada dele encoste aqui exatamente na entrada do botão. E a partir dele eu vou ligar nos 5 volts. Vou colocar em vermelho para a gente poder entender o caminho aqui. Legal. A saída do botão, quando eu acionar, eu quero que feche o circuito, então eu preciso ligar ao terra, tá? Como estamos usando o terra, vamos usar o jumper preto. Legal. Bom, se eu clicar nesse botão, quando estiver passando corrente já, eu vou fechar o circuito. Vem aqui dos 5 volts, passa pelo resistor e quando eu apertar o botão, fechou o circuito com terra, tá? Legal. Só que agora eu preciso saber quando esse sinal vai passar por aqui. Por isso, eu vou pegar e vou tirar um jumper daqui. Vou pegar aqui de cima, porque tanto faz eu pegar o botão aqui ou pegar nessa parte de cima. Quando eu fecho o circuito, fecho para os dois lados, tá? E vou escolher uma porta ali qualquer digital. Eu vou pegar a porta 12.
Legal, vamos mudar isso aqui para amarelo. Cadê? Tem amarelo aqui, né? Passei aqui, ótimo. Muito bom, então tá em amarelo. Agora o que acontece? Quando eu apertar esse botão, fecha o circuito, logo vem um sinal para cá na porta 12. Então eu preciso verificar se existe esse sinal na porta 12. Caso existir, eu quero ligar todos os LEDs no meu display. Então vamos dar uma olhadinha no código. Como nós temos vários LEDs para serem feitas a ligação, eu já deixei tudo prontinho aqui, ó, para não demorar muito na hora de montar, né? Para não ter que ficar arrastando bloco por bloco, tá? Então, eu já deixei ligado para cada LEDzinho, ligado a cada porta. No caso de uma variável que eu criei chamada teste, receber algum sinal, ele vai acender os LEDs. No caso de não receber, ele vai ficar com os LEDs apagados, tá? Então, quando eu fechar o circuito pelo botão, ele deve acender os LEDs. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. setTest, que é a variável que eu criei, vai receber o valor que está em digital pin. Qual é o pino que nós usamos? O pino 12, tá ali então. Então, o sinal que eu receber na porta 12 vai entrar na variável teste, e aí eu faço comparação. Teste é diferente de 0? Se for, deixe todos os LEDs apagados. Se não, deixe todos os LEDs acesos, tá? Vamos fazer um testezinho lá? Vou sair do código, clicar na inicialização da simulação, esperar ele começar. E agora eu aperto o botão. Se estiver correto, ele vai acender todos, ó. Então, todos os LEDzinhos acesos. Solto o botão, todos os LEDs apagam. Aperto, todos os LEDs acendem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer acender agora, como nós fizemos lá no exemplo, né? O número 3, tá? Então eu preciso acender este LED, este aqui, esse e esse LED aqui embaixo. Então nós estamos falando em A, B, C, D, G, tá? Então vamos dar uma olhada onde eu liguei cada um deles. Esse aqui é o A. O A está na porta, cadê? Na porta 4. Então A está na porta 4. O B está ligado na porta 5. Vamos dar uma olhadinha qual mais eu preciso. C e D. O C está aqui, está ligado na porta, clico aqui no jumperzinho, na porta 7, o C. O D está ligado na porta 8. E o G, que é aqui em cima, está ligado na porta 2. Então, todos os outros LEDs ficarão apagados e apenas esses ficarão acesos. Vou lá no código e vamos trabalhar com essas portas. Então, eu preciso ligar as portas 4, tá aqui. 4 vai ficar ligada, 5, então vou apagar as portas 2, a porta 3, 4 e 5 ficam acesas, a porta 6 apaga, 7 e 8 tenho que manter, então eu apago a porta 9. Não, a porta 9 é o G, volta lá. Eu acendo a porta 9. As outras ficam apagadas, então eu tenho 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8 e 9. É isso? Não, o 9 é a porta 2, porta 2 fica aqui, o G é a porta 2, ó. Então o 2 fica aceso e o 9 fica apagado. Bom, se a gente tiver qualquer dúvida, vamos clicar em Start Simulation e a gente já vê o que é que vai acender quando nós clicarmos no botão. Se estiver faltando alguma coisa, a gente já acha aqui. Então, cliquei, olha lá, o 3. Se eu quiser colocar esse ponto aceso, então eu venho aqui onde está o ponto, que é essa última portinha, descubro onde foi que eu liguei, que é a porta 6, venho aqui no código e mando acender a porta 6. Bem simplesinho assim. Tiro o código de novo, clico em Start Simulation e aperto o botão, o ponto apareceu lá embaixo. Esse ponto é importante, além de se você quiser colocar vários displays um ao lado do outro para separar milhar, às vezes até para funcionar de vírgula,
para você mostrar qual é a parte de baixo, no caso do 6 ou 9, que são muito parecidos, né, para eles não ficarem invertidos ali. Então, se eu tiver um 6 ou um 9, aconselho a deixar o ponto aceso para a pessoa saber qual é a parte de baixo. Pelo menos no protótipo. Depois, se você montar o equipamento eletrônico, ele vai ficar numa posição que fica bem claro, né, se é 6 ou se é 9, tá? Vamos dar uma olhada como é que funciona aqui então, para a gente fazer a montagem. Deixa eu parar a simulação e abrir a tela do Arduino de programação, que eu já deixei também pré-preparada aqui. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é ligar esses dois sensores aqui, tá? O de baixo e o de cima. Precisa ficar bem claro qual é qual na hora de fazer a ligação. Então eu vou pegar e vou montar o primeiro, o de baixo. E eu vou colocar o de baixo aqui à minha esquerda. Então eu preciso fazer a ligação dele com o terra e preciso fazer a ligação com os 5 volts, tá? Como é que a gente vai montar isso? Bom, eu posso ligar direto onde vai estar os 5 volts. Então esse aqui eu vou ligar direto na porta de cima. E eu vou jogar uma alimentação de 5 volts nesta parte de baixo aqui, tá? Este outro precisa ser ligado ao terra, mas para ligar ao terra eu preciso colocar um resistor para dar uma reduzida nessa corrente. Então eu vou ligar em qualquer porta da protoboard. Dá para ver aqui? Legal. Liguei em qualquer porta da protoboard. E aí eu vou colocar um resistorzinho de 330 ohms aqui nesse caso, tá? E vou ligar na parte de baixo, que é onde está o terra. Então eu acerto aqui nesta via e acerto nessa via aqui. Legal, já estou com o primeiro resistor montado, então já tem um circuito que não está fechado ainda, né? Mas já tem um circuito ligado aqui. E agora eu vou ligar o de cima. Tá, vamos lá, pegar os dois cabinhos. Um cabinho vai ligado no 5 volts, igualzinho, e o outro vai ligado ao terra. Então eu vou pegar daqui, ó. Faço a mesma coisa. Pego lá no final, na última portinha, vou ligar a terra e vou ligar a essa trilha aqui. Maravilha. Agora eu preciso recuperar o sinal no caso de funcionar ali o nosso sensor, tá? Então o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou terminar a ligação do terra. O que acontece? A minha protoboard, ela é seccionada aqui no meio, tá? Então, se ela é seccionada, eu preciso fazer um jumper de ligação aqui. Poderia ter jogado esses cabos para cá também, mas aí vai ficar um pouco mais bagunçado. E como a gente não quer, eu só vou fazer um jumperzinho ligando uma parte da protoboard à outra. Legal, tá montado aqui toda a parte do terra. Agora eu vou ligar a parte da alimentação de 5 volts. Então, se eu usei esse aqui como negativo, o de cima vai servir como 5 volts. Vou ligar na plaquinha do Arduino. Tomara que esteja ligado certo, fica difícil de enxergar na minha idade. Aí a gente vem aqui, ó, e liga na parte de cima da plaquinha. Tá vendo? Cada vez vai aparecendo mais fio, vai ficando um pouco mais difícil, né? Agora eu vou usar duas portas, 12 e 13. Não, vou usar 12 e 11. Então eu preciso lembrar que a 12, vou ligar aqui. A porta 12 é o meu sensor de baixo. Liguei junto aqui, ó. E a porta 11, que eu estarei ligando aqui. Um pouco de mira agora. Aí, liguei, usei o branco. Vai estar ligado no sensor de cima. Então eu venho aqui, ó, e ligo o sensor de cima. Tá, então qual é a ideia? A ideia é a seguinte. A água não chegou a este sensor, eu vou dizer que o nível aqui é 0, tá? Então está muito baixa a água, tá? Caso ela empurre para cima, eu vou colocar um número indicando isso, porque o certo seria que nós tivéssemos ali, sei lá, uns 9 sensores. Para cada sensor acionado, eu aumentaria um ponto ali. Eu diria, agora o sensor está em 0, se a água não chegou no primeiro, passou do primeiro, está em 1, e quando chegar no último, está em 9, tá? Nesse caso, como eu estou usando só 2, eu vou dividir, eu vou usar 3 e 9. 9 dizer que está completamente cheio e o 3 dizer que está quase ali num terço, né? Então vamos dar uma olhadinha.
Se o sensor subir, vou fechar o circuito e vou receber um sinal nesta porta, tá? Então, a água subiu, indicou que levantou a boia, ele vai indicar que está no nível 3. Quando passar daqui, né, dessa parte de cima, no sensor de cima, quando eu chegar a empurrar essa boia, ele vai falar assim, olha, chegou aqui no nível 9, tá? Se tivesse uma bomba, nesse caso, estaria encerrando a bomba agora para parar de jogar água, né? Então vamos lá dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer a programação disso. Lembrando que, se ele não acionar esse sensor de baixo, ele não aciona o de cima, tá? Mesmo que eu acionar o de cima, ele não vai funcionar, porque eu preciso que a água passe primeiro por aqui. Então deve ter algum erro se isso acontecer. Então vamos dar uma olhada como ficou a programação. Bom, criei duas variáveis aqui. A primeira variável, int sensor baixo, né, e recebe 0. E a segunda, int sensor alto, também recebe 0. Isso antes do void setup. No void setup, eu acionei e disse quais as portas que eu estou utilizando, tá? Então eu estou usando as portas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 como saídas, que são as saídas que acenderão os sensores ali do nosso display de 7 segmentos, tá? E como entrada, eu coloquei aqui pin mode input, as portas 11 e 12, só conferindo, foram as que eu usei mesmo? Foram. Legal. Então, já estão declaradas todas as minhas entradas e saídas, tá? Vamos dar uma olhada agora no void loop. Bom, o sensor baixo vai receber o sinal que estiver entrando na porta 11. Então, ele era 0, a partir de agora, ele recebe o sensor, o sinal que está chegando no sensor 11, né? Ou seja, se esse sensor está desligado, continua 0. Se ele não, ele vai receber algum valor. O valor digital, na verdade, a gente trabalha só com 0 e 1, vai receber então 1. Aí depois o sensor alto, a mesma coisa, só que na entrada 12. Ele é 0 e vai receber o sinal da porta 12, tá? E agora eu faço a minha primeira comparação. Lembrando que aqui nós vamos utilizar um desvio condicional encadeado, tá? Então primeiro eu vou verificar, sensor baixo é igual a 0? Se ele for igual a 0, eu deixo todos os LEDs acesos, exceto o 9, tá? Então eu vou colocar inclusive o ponto aceso e eu vou apagar só o G, que é aquele tracinho do meio. E aí vai aparecer 0, significa que o nível está muito baixo, tá? E agora eu entro num senão, tá? Se não estiver como 0, aí é que eu vou verificar o sensor alto. Tá? Então, se o sensor alto estiver como 0, significa que o sensor baixo foi acionado e o sensor alto ainda não. Então, ele vai acionar as portas 2, 3, 4, 5, 6 e 9, formando assim o número 3 com as portas que eu utilizei. Se não, ou seja, o sensor baixo foi acionado e o sensor de cima também foi acionado. Então, ele vai pegar e vai escrever o dígito 9, né? Com as portas 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Nesse caso, também deixei o ponto aqui aceso para poder mostrar que é o 9 e não o 6. Tá? Vamos dar uma olhada lá se está funcionando? Bom, vocês viram que eu liguei todos os jumperzinhos e sensores com a porta desligada aqui, tá? Então vamos ligar o Arduino agora, ele vai receber o sinal. E eu vou jogar a programação para lá. Ok. Carregou, jogou o sinal para lá, já apareceu o 0 aqui. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Essa câmera que nós estamos utilizando, a frequência dela é exatamente a mesma do LED. Então tem um problema. Cada vez que eu acendo qualquer LED, parece que todos eles estão acesos. Então eu vou colocar um zoom aqui para vocês de uma outra câmera que nós estamos utilizando, que ela tem uma qualidade um pouco menor, mas que dá para ver que os LEDs estão acesos, tá? Então deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom legal para vocês aqui, ó. Então, deixa eu tirar os cabinhos da frente, ó lá, o 0 está ligado, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar água aqui no nosso reservatório e quando passar do primeiro sensor, deve mudar um número, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado aqui porque água e equipamento eletrônico não combinam bem. Então vamos começar a encher aqui. Ó, a água está chegando na boia, encostou na boia. Quando subir, o número 3 deve aparecer.
Bom, deu algum erro aqui porque a boia foi acionada e eu continuo com 0. Então, provavelmente, o que aconteceu foi que eu inverti as portas aqui. Deixa eu só verificar. Se eu subir esse sensor... apareceu 9. Então, com certeza, aquele sensor está com o de cima. Vamos dar uma olhadinha de novo na programação aqui. Então, o sensor baixo, na verdade, está na porta 12, era o da esquerda. Foi isso que eu errei. E o sensor alto está na porta 11, que é a porta da direita ali. Então, vou mandar carregar de novo, já deve aparecer o número 3 aceso. Vamos dar uma olhadinha ali. Deixa ele carregar. Ok, vai carregar aqui agora. E apareceu o 3. Vamos só dar uma forçadinha aqui. Eu vou empurrar a boia com a mão mesmo para baixo e deve aparecer 0, olha lá. Dá para ver? 0 e 3. Legal, agora vamos terminar de encher o nosso reservatório e verificar se o 9 acende. Vou acelerar um pouquinho aqui a imagem para a gente não ter que esperar acender nessa lentidão. Vou pegar a última garrafa. Bom, a água está chegando no sensor e vai empurrar ele, porque ele flutua, ó. Vai empurrar ele para cima. Se tiver tudo correto, quando ele chegar em cima, vai fechar o circuito e vai aparecer 9 ali no nosso display. Vamos dar uma olhadinha. Tá subindo ali, pronto, 9. Nesse caso, uma bomba que estivesse ligada também a esse equipamento pararia de funcionar e nossa caixa pararia de encher. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da experiência. Um abraço e até a próxima!